quiser falar um pouquinho, Isabelle, Jéssica, acho que seria legal também. Olá, bom dia a todas, todos, todes. Eu sou Ildete Falcão, sou paraense, filha de cearense, né, com a minha raiz nordestina, adoro essa região, sempre que posso vou lá tomar aquele banho nessas praias maravilhosas, né? Mas o meu chão é aqui no Pará, na Universidade Federal do Pará, campus de Castanhal, um município que fica a 70 quilômetros da capital, Belém. Eu sou pedagoga de formação, sou técnica em assuntos educacionais na Universidade Federal e sou professora há 24 anos na rede municipal de Castanhal, trabalhando com educação de jovens, adultos e pessoas idosas, né? Por sinal, é uma das nossas lutas aqui em relação a essa nomenclatura, EJA, ela não contempla os velhos e as velhas, né? Que precisam dessa modalidade de ensino, eles não se sentem contemplados, porque lá está dizendo que é para educação de jovens e adultos, né? Então, seria perfeito se tivéssemos uma educação para pessoas jovens, adultas e idosas, né? Essa realmente deve ser uma bandeira nossa para incluir esse público, né, que tanto precisa também dessa formação. Professora Eula Regina, que também faz parte do grupo, né, nós coordenamos um programa de pessoas idosas na universidade, aqui no campus Castanhal. Esse programa completa 23 anos agora em março. Nós chegamos, ele já era um bebê, nós chegamos e assumimos a coordenação do programa com pessoas idosas, e nós percebemos que não era importante trabalhar com as pessoas idosas somente o entretenimento, digamos, as reuniões culturais, a educação física, não era só isso. Percebemos que tinha muitas pessoas em condição de analfabetismo. E aí foi quando partimos para uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e a Secretaria passou a ofertar as turmas de primeira e segunda etapa, né, que compreende aí o primeiro o primeiro segmento do ensino fundamental até o 5º ano, né, e foi uma parceria muito profícua até 2020, quando, infelizmente, não conseguimos, por conta da pandemia, formar as turmas, né? Aliás, 2020 formamos uma turma muito pequena, continuamos, mas, assim, com pouco sucesso, por conta do trabalho online, a educação remota, e as pessoas idosas ainda têm muita dificuldade com a questão da tecnologia, né? Mas, assim, 2021 a gente não conseguiu formar a turma e estamos em suspenso, né? Com a esperança de 22 formar essa turma e retomar essa parceria, porque, sinceramente, é uma preocupação muito grande nossa. É muito difícil para uma pessoa idosa não conseguir, digamos, dialogar ou se mobilizar na sociedade por conta do analfabetismo, e principalmente o analfabetismo, digamos, digital, tá? Enfim, são situações que a gente precisa realmente enfrentar, discutir. Obrigada. Obrigada, Ildete. Jéssica. Está podendo falar, Jéssica? Sim, sim. Tá bom. Obrigada, Jéssica. Ela está nos acompanhando aqui. Heloísa, quer falar mais só algum... Para quem não estava aqui na hora? Rapidão. Oi, posso. Eu sou Heloísa, né, atualmente professora da Federal, né, com a formação em filosofia pura, e depois fui para filosofia da educação e me deparei com uma substituição para supervisão de EJA, né, e aí, vamos dizer, meu horizonte se ampliou consideravelmente, né, vendo o desmonte acontecer, né, as boas iniciativas da escola pública, né, que eu não havia falado, e na verdade,
Eu acho que a unidade que eu trabalho perdeu um pouco o trem da história. Já teve uma posição, mantém a posição, mas acho que falta a ação, né? De estar lá na periferia, trabalhando. Claro, remotamente é mais difícil, mas perdeu esse contato. Né? É uma excelente unidade que tem pesquisa, mas a extensão ficou um pouco a desejar. Né? Eu acho que está tendo esse movimento, uma concepção de todos, e me dei conta também que o curso de pedagogia, no caso daqui da Faculdade de Educação, não foi preparado para EJA. Né? O curso noturno nasceu em 2007, ainda fui professor substituta, consegui dar aula na primeira turma e na segunda, só que, na verdade, nós não temos história da educação para EJA, políticas públicas para EJA, né? A andragogia, né? Se faz uma adaptação do que se aprende para séries iniciais na idade correta para EJA. A gente está fazendo um bom levantamento e trazendo boas iniciativas para uma troca. E vamos ver o que isso dá, né? Depois, o que vai dar depois. Espero coisa boa. Uhum. É um prazer. E aí no Sul a gente até tem assim, uns grupos bem atuantes também, principalmente estudantes que trabalham com Paulo Freire, né? Verdade, até esqueci de comentar. Eu entrei na universidade oficialmente, né? Pelo curso de Educação do Campo à Distância, que era financiado pela UAB. Tinha o curso de Educação do Campo, né, para séries iniciais, e era o único do Brasil, e o curso de Pedagogia à Distância. E justamente a Faculdade de Educação votou, num determinado período, foi ali 2012, 13, pela extinção dos cursos. Né? Todos os outros cursos à distância da universidade seguiram e hoje aumentaram o número de cursos. E esses dois foram encerrados. Né? E justamente hoje é a unidade que está com essa discussão à tona. Né? Né, nós não tínhamos entendido a proposta. Não, era uma proposta até de um curso de formação que era presencial para professores da rede, que ia lá nas cidadezinhas aqui do interior, né? Eram cursos de fim de semana e que se adaptou ao projeto para a distância, né? E que a gente atendeu, chegou a nos atender 38 cidades. Ali começou um certo encantamento meu, né? Um flerte. E que aí vê que até no Rio Grande do Sul a realidade também é dura, em certos municípios. Né? Claro que se mostra só os mais bonitinhos, né? Os turísticos. Mas que sim, tem cidade até quase nada de internet, enfim. Né? E para dizer da trajetória um pouco, né? Só que antes, assim, eu tinha ela separado, né? Das coisas do profissional, do pessoal, que sempre trabalhei com movimentos sociais e tal, e que agora eu juntei tudo. Uhum. Agora, Pois isso. tá, Não Heloísa. esqueci. Obrigado. Vai ter também muita colaboração para nós. Obrigado. Isabelle. Oi, alguém falou meu nome aqui? Oi, Isabelle. Para você se apresentar aqui, para a gente se conhecer. Oi, eu sou Isabelle, eu sou estudante do 8º período de Pedagogia Noturno. Eu só não sei se vou conseguir ficar até o final, que de 11 horas eu tenho uma outra reunião. Certo. Nossa proposta é até às 11 horas mesmo. Certo. Certo? Tá bom. Pronto. Passo a palavra para vocês. Obrigada, Deise. Então, eu queria dar bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, né? Bem-vinda para todo mundo aqui. A gente vai fazer uma apresentação um pouquinho para contar a nossa proposta, o que a gente tem feito, e depois a gente tem uma proposta assim mais mão na massa, que a gente vai explicar depois dessa apresentação, que a gente espera que não tome muito tempo. Então, eu vou compartilhar aqui uma janela para a gente poder fazer a... Vocês estão vendo, né? Tá. Então, eu consigo ver vocês ao mesmo tempo. Então vamos lá. Então, a gente chamou de instrumentalização para formadoras e formadores da EJA, elementos para formar em comunidade de compartilhamento.
Então, eu sou a Priscila, a Carla e o Júlio que estão apresentando essa oficina, né? E a gente vai passar primeiro um pouquinho pela nossa formação, de como a gente chegou até onde a gente está. Depois a gente vai contar um pouquinho sobre como que está organizada a nossa formação, a formação que a gente tem feito, mostrar um pouquinho do grupo que está participando com a gente, das atividades que a gente tem proposto, e aí, por último, algumas considerações, algumas reflexões sobre esse trabalho todo. Então, nossa trajetória, né? Bom, você quer falar de você mesmo, Júlio? Começar? Deixa eu começar, que eu já estou aqui, daí você fala. Então, a gente pensou nessa questão das trajetórias, né? O caminho se faz ao caminhar, escolhendo alguns pontos muito específicos que a gente acha que são os mais relevantes para a nossa forma de trabalhar hoje em dia, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu acho que é muito importante na minha história, né, na minha forma de trabalhar, o fato da minha formação inicial ser em física e não em matemática. Depois eu fiz graduação em matemática, mas a minha formação inicial ela é em física, e isso eu acho que traz um olhar diferente para a matemática, né? Mais do que... eu acho que o ponto é que a minha relação com a matemática ela é outra por eu ser física e não matemática inicialmente. O fato de eu ter mestrado e doutorado acadêmico, né, em ciências, e não na área de educação, também eu acho que traz uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de buscar as coisas que me afligem, que eu tenho dúvidas quando eu estou na minha prática docente. E aí eu acho que, do ponto de vista de atuação, né, nas escolas, né, bom, eu fiz a opção por ser, depois de fazer mestrado e doutorado acadêmico, eu fiz a opção por trabalhar na educação básica e não na educação superior. E a minha primeira experiência como docente da educação básica contratada, eu já tinha feito trabalhos voluntários e tudo mais, mas como contratada foi numa escola democrática. E a experiência em escola democrática, ela traz uma perspectiva de trabalho que é muito diferente, né? Porque os alunos, eles têm sempre... Eu trabalhava com crianças de 10 a 15 anos, e nessa escola, as crianças, desde a educação infantil, elas participavam de assembleias, elas tomavam decisões por parte do percurso delas de aprendizado. Então, a gente tinha espaço no currículo para os alunos escolherem coisas que eles queriam fazer. E tudo isso faz com que eu olhe para a EJA e pense, se a gente fazer isso com crianças, como eu posso não fazer isso com adultos, né? Então, o fato de eu ter essa experiência de vários anos na educação democrática faz com que a minha prática na EJA seja sempre uma prática que procure trabalhar a autonomia destes alunos para que eles possam fazer escolhas de percurso, para que não seja tudo de mim para eles, né? Para que eles tenham espaços de decisão nas regras da escola. Eu trabalho numa escola que não é democrática hoje em dia, né? Minha escola de EJA é uma escola que é bastante estruturada do ponto de vista de o que é direção, o que é coordenação, o que é professor, o que é aluno, com espaços muito delimitados, mas que a gente tem avançado em formas de pensar uma participação que seja diferente. Eu acho que isso marca muito a minha forma de trabalhar, de dar aula de matemática, de pensar na forma de estruturar meu curso de matemática. E, por último, a opção pela EJA, que vem desde essa época que eu fui voluntária, uma das primeiras coisas, o primeiro voluntariado que eu fiz em educação foi na EJA, e desde essa época eu sou apaixonada por esse segmento, e acabei me distanciando do ensino regular, né, do dito regular, para trabalhar, para me dedicar só à EJA. Hoje em dia eu trabalho só com EJA, e é isso, assim, é uma opção de militância e de atuação docente, que é só desse segmento. Acho que é isso que eu queria falar na minha apresentação. Joia, dando sequência ao que a Pri trouxe, eu tinha já antecipado, né, na primeira apresentação, alguns dos pontos que eu ia percorrer nessa fala. Achei que naquele momento já era a hora, mas apenas para resgatar, né, eu tenho esses dois encontros que eu acho super importantes com a EJA. Um deles aqui, na minha cidade natal. Eu estive secretário de Educação e Cultura de 2017 a 2020, né, e foi um período mesmo de sensibilização para coisas que talvez a Pri só fosse comentar comigo, ou a gente só fosse olhar juntos muito tempo depois, né? Então, eu lembro da minha surpresa, por exemplo,
ao descobrir em 2017 que as professoras de EJA faziam os HTPCs, né, as reuniões semanais delas na escola, de estudos, avaliação, planejamento, com as professoras, né, dos ciclos regulares, né, dos anos iniciais, da educação infantil, e o quanto elas se sentiam sozinhas. Né, 2 anos ou 3 anos depois, quando a Pri me convoca para esse chamado mesmo, de olhar para a EJA como espaço formativo, essa é uma das primeiras coisas que me vem à mente, né, porque quando eu estive secretário, a gente tentou unificar os HTPCs para que elas se reunissem, né, juntas. Na época eram 8 professoras de EJA do município, e elas se reuniam antes com as suas equipes de escola, e não conseguiam pensar num projeto estruturado para EJA, com atividades próprias. Muitas vezes fazia com que as atividades da EJA fossem uma recontextualização das atividades para a infância, né, ainda muito cheio até do vocabulário mesmo, voltado para as crianças. Né. Então, a gente foi tomando algumas iniciativas a partir dessa sensibilização. E quando eu entrei no IME, né, na USP no ano passado, a Pri me chama para a gente pensar um espaço juntos para a formação. Né, e já era alguma coisa na direção do que a gente vai apresentar hoje, a gente só não sabia que desenho tomaria, né, e aí eu acho que esses aspectos foram fundamentais, né, para que eu pudesse topar, ver nessa proposta uma chance de enfrentar um pouco essa solidão que os professores de EJA vivenciam, especialmente aqueles que trabalham em escolas que têm os outros turnos, têm o ciclo regular e, portanto, acabam ficando um pouco mais isolados dos seus pares, né, de professores que também atuam na EJA. Enfim, uma série de questões que foram aparecendo para mim e também se aglutinando para perceber como a EJA tem sido, como a Daisy disse, né, permanentemente marginalizada. Né. Ontem a Jaqueline Ventura disse, né, ela acaba sendo a prima pobre dos segmentos, das modalidades de educação, né, tanto no financiamento, na organização da escola, e aí ter essa oportunidade na gestão me ajudou a olhar desse ponto de vista de quais são as carências desse professor que está numa escola, muitas vezes com um projeto político-pedagógico desenhado para o atendimento da educação infantil e ensino fundamental, no caso dos municípios brasileiros, mas que não está exatamente nesse segmento. E aí eu acho que tudo isso que vem depois é um alinhamento dessas sensibilizações, da oportunidade de ter conhecido a Pri e a Carla, e espero que vocês gostem da apresentação que a gente montou, das formas como a gente tem tentado responder, né, esses desafios, e em especial essa solidão enfrentada pelos professores que atuam nas escolas, né, que têm alunos do Fundamental 1, da educação infantil também. Bom, eu já falei um pouquinho da minha formação, né, mas acho que uma questão importante, talvez, quando eu iniciei, né, depois da licenciatura, iniciei a minha experiência na rede pública de ensino, e daí acho que muita gente que passa em concurso e fica, né, tá em carreira inicial, vai para a EJA ou vai para algum lugar que muita gente parece que não quer escolher, né. No meu caso foi esse, por questão de pontuação no estado de São Paulo. Acabou que eu caí na EJA e claro, me deparei com aquela realidade de que na EJA, que na minha graduação eu não tenho formação, não tinha nenhum tipo de formação para a educação de adultos, né? Eu já estava no processo, nessa minha primeira experiência, já no processo de mestrado com projeto e que estava focado em questões de dificuldade de aprendizagem de alunos em matemática, né? E, claro, depois dessa minha primeira experiência na EJA, esse projeto se modificou pensando, eu quero ver como esses alunos da educação de adultos são vistos dentro dos currículos, né, dos currículos de matemática, né, como os saberes deles são validados. E, claro, que a gente vê que eles não, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, essa experiência investigando como os saberes dos alunos dentro, né, desse contexto escolar de educação de adultos é um contexto muito complexo, e acho que o Júlio falou bem, né, a Priscila também, e a gente se depara, na verdade, com um processo de escolarização ainda muito centrado na educação básica, na educação regular, e não voltado para esse nosso público jovem, adulto e idoso, né, como acho que a Heloísa... Não, a Ildete havia mencionado, não? Depois na universidade eu tenho feito bastante, assim, muitos esforços de seguir trabalhando com educação de adultos, com projetos de extensão também,
e pesquisa, claro, mas é um caminho longo, não é? Ainda no curso que eu estou hoje de licenciatura, a gente tem muito pouca coisa de educação de adultos, como disciplinas obrigatórias, né, como processo formativo, ou mesmo como estágio supervisionado, ainda não tem nada voltado para a educação de adultos, ainda que esses professores de matemática provavelmente um dia estejam, né, em salas de aulas para adultos. Então, acho que isso foi, né, um dos motivos que me aproximou e fez com que eu topasse, né, fazer parte desse curso de formação que a gente vai apresentar com Júlia e com a Pri. Claro, e sempre aprendendo, né, nesse processo de formação e tentando buscar fortalecimento para discutir e para fortalecer o campo da educação de adultos, né? Acho que é isso. Obrigada. Então, só para rapidamente passar pelo nosso percurso, né? Então, como disse o Júlio, em outubro do ano passado, eu e ele, a gente começa uma oficina de 3 encontros no CAEM, que a gente começou de um jeito assim muito tímido, achando que vamos tentar lá dar uma oficina, a gente também estava começando a trabalhar junto, e a gente ficou muito surpresa com a quantidade de pessoas que se inscreveram. A gente tinha pensado uma oficina assim para 10, 20 pessoas, e a gente teve mais de 200 inscrições em 2, 3 dias. E aí a gente falou, bom, acho que a gente precisa pensar em alguma coisa que dê conta de mais gente. Tem uma galera aí querendo conversar sobre educação matemática e EJA. E aí essa oficina foi muito legal, foram 3 encontros muito legais, e aí a gente decidiu, então, pensar num curso de extensão mais longo, né, num curso com mais encontros e com mais tempo de reflexão e conversa com as pessoas. E aí propusemos, né, fazer uma abertura de inscrição em janeiro para esse curso que fosse de março a novembro, e a gente teve mais de 1.000 inscritos para um curso de 30, 40 vagas. A gente não estava preparado para isso, foi super difícil ir filtrando, enfim, achando formas de diminuir esse grupo, né? De falar, bom, então a gente vai pegar só a gente que está na rede pública, a gente vai pegar só a gente que está atuando em EJA, e mesmo assim não dava conta de diminuir, né? Então a gente foi acabando achando outros critérios para fazer isso. E aí, acho que mais para frente, quando a gente falar do grupo, mais especificamente, a gente pode contar um pouquinho desses critérios. E aí a gente começou a formação. Ao longo desse processo, a Carla entrou para atuar com a gente, né? E agora estamos nós 3 em novembro, terminando. Esse sábado a gente faz o último encontro e no final do mês a gente fecha esse primeiro ano de formação nesse nosso curso de extensão para a formação de professores na EJA. É isso. Eu vou contar um pouquinho sobre a estrutura do curso, né? A ideia é que nesse primeiro momento a gente possa falar tanto de quais foram as nossas inspirações, os fundamentos, né, os nossos propósitos com a formação, para que vocês possam compreender um pouco desse percurso, né, que a gente foi construindo. Pode passar, Pri. É um projeto que, para mim, do ponto de vista institucional do IME, ele está dentro da área de currículos de matemática, com esse projeto, né, intitulado A Matemática nos Currículos da Educação Básica, Suas Políticas e Epistemologias, e aí a gente foi trazendo alguns aspectos que para a gente eram fundamentais nessa troca que a gente ia fazer com os professores. O primeiro deles foi pensado pela professora da UERJ, Inês Barbosa de Oliveira, a partir de um pós-doc que ela fez com o Boaventura de Souza Santos. Ela se tornou uma estudiosa da obra dele, em especial focalizando essa ideia de que várias vezes, não poucas vezes, mas várias vezes a gente acaba desperdiçando experiências que já estão em curso para a emancipação. Inclusive, a sociologia das ausências e das emergências do Boaventura de Souza Santos vai dizer exatamente que nós produzimos como ausente, como se fosse inexistente, parte da realidade que poderia estar presente e contribuindo para processos de emancipação. E aí a professora Inês Barbosa de Oliveira
a partir da sociologia das ausências e das emergências, constrói essa noção, né, de currículos pensados e praticados. O que ela vai dizer é que, muitas das vezes, quando a gente trata de currículo, em especial dos currículos em ação, dos currículos pensados e praticados pelos professores na escola, a gente desperdiça as experiências que já estão em curso. Mesmo quando a gente quer fazer uma crítica construtiva à escola pública, a gente acaba por desconsiderar várias práticas que já estão acontecendo nessas escolas, que são práticas ricas, que são práticas consistentes, que têm potencial para emancipação. E um convite que ela nos faz na obra dela é que quando a gente for falar sobre currículo, a gente não desperdice as experiências que já estão em curso. Isso foi uma coisa fundamental para a gente estruturar um jeitão, né, da formação e para pensar a troca com esses professores, que era a partir do pressuposto de que eles já têm práticas bem-sucedidas, já têm práticas de êxito, consistentes, solidárias, emancipatórias, ou quaisquer outros adjetivos que a gente possa buscar. Isso para que a gente não desperdice a experiência deles já em curso durante a nossa tentativa de formá-los. Uma outra obra em que a gente se inspira bastante é a Extensão ou Comunicação, né, do Paulo Freire, em que ele também coloca essa provocação do que é a extensão universitária. Muitas vezes ele diz, a extensão universitária nos leva à ideia de que a universidade produz conhecimento que se estende para fora da comunidade, quando, na verdade, esse espaço deveria ser de comunicação entre os conhecimentos que se produzem dentro da universidade e os conhecimentos que se produzem fora dela. Então, ele vai tensionar também algo que para a gente é bastante interessante, ou seja, para pensar a formação de professores da EJA, em especial a formação continuada, né, dado que, como a Heloísa colocou, a Carla também, a gente não é preparado na nossa formação inicial, né, para estar na EJA. Quando a gente olha para essa obra do Paulo Freire, essa grande indagação, né, como pensar uma formação de professores da EJA que não seja a extensão somente daquilo que a gente produz na universidade, mas uma comunicação de fato, interessada nos contextos deles, no que eles já fazem, nas problemáticas, né, de maneira que a gente possa dar respostas interessantes. Pode passar, Pri. Aí tem algumas perspectivas teóricas, né? Antes de falar de cada uma delas, eu queria fazer um ponto, né, com a fala da Ildete. A Ildete falou da importância de olhar para o segmento das pessoas idosas, né? E desde o início a gente colocou no título na formação, né, a matemática na educação de jovens, adultos e idosos. E isso desde o início foi bastante conversado com os professores, porque alguns se surpreenderam, né, de ter visto a palavra idosos compondo a EJA pela primeira vez, e a gente propôs justamente pensando nisso, ou seja, são especificidades muito distintas. As faixas etárias também colocam parte do desafio da heterogeneidade da EJA, que a gente pode discutir com os professores. E imediatamente, quando a gente traz os idosos como fazendo parte desse segmento, os professores concordam, reforçam, contam situações de sala de aula que mostram como é um público cheio de especificidades que podem ser cuidadas, podem ser observadas durante a formação inicial e continuada. Então, algumas das nossas perspectivas teóricas estão sinalizadas nesse slide. A primeira delas é uma tentativa nossa de construir uma comunidade de partilha e de compartilhamento. Ou seja, o grande objetivo nosso dessa manhã é conversar com vocês sobre como a gente foi construindo ao longo desse ano letivo uma comunidade de partilha entre esses professores. Ou seja, mais importante do que expor algum conteúdo ou ensiná-los a fazer algo em específico, era criar um ambiente solidário, emancipatório, de trocas respeitosas, em que cada participante pudesse, de fato, interagir com os demais e se contrapor a esse cenário de solidão que a gente foi falando no início, né, dos professores da EJA se sentirem sozinhos no planejamento, na elaboração, na avaliação das atividades, né, enfim. A construção de uma comunidade de partilha era o principal propósito nosso com o estabelecimento da formação. Junto disso, né, tem esse segundo ponto que dialoga com o slide anterior, que era a nossa tentativa de desinvisibilizar os currículos pensados, praticados por esses professores. Ou seja, se sistematicamente o que eles fazem é produzido como ausente, como se não existisse, como uma alternativa menos crível da realidade, para usar uma expressão do Boaventura,
é fundamental que a gente desinvisibilize. Ou seja, é fundamental, em especial na EJA, que a gente olhe para os currículos pensados e praticados dos professores com o objetivo de mostrar que existem práticas cheias de potência, acontecendo não só em matemática, no ensino de matemática, mas de todas as demais disciplinas. É fundamental para mostrar que, de fato, existe qualidade da escola pública, que existem práticas em curso que têm esse potencial emancipatório, para que a gente não desperdice a experiência em desenvolvimento, né, como nos provocava o Boaventura Souza Santos. Então, a gente trouxe essa perspectiva de que os professores iriam trocar, iriam falar sobre as suas experiências, ou seja, uma ideia muito forte de tematização da própria prática, e que os professores, em cada encontro, pudessem partilhar o que eles vinham fazendo, em especial nesse período, né, de quarentena, de pandemia, fechamento das escolas. A gente também se valeu muito da obra da professora Conceição Fonseca, da UFMG, né, da SAM, que trata da educação matemática de pessoas jovens, adultas. A gente colocou idosas aí também, fazendo, né, um reforço a essa ideia do segmento e da faixa etária. A gente usou a obra do professor Cipriano Lucchesi para tratar da avaliação da aprendizagem escolar e vem usando a obra do professor Ubiratã D'Ambrosio para tratar a matemática como uma prática sociocultural e assim perceber quais são as matemáticas praticadas por grupos profissionais da EJA, por grupos de trabalhadores, né, quais são esses modos de contar, inferir, medir, classificar, que diferentes grupos de alunos da EJA vêm praticando. Então, essas são algumas perspectivas teóricas que a gente trouxe para fundamentar mesmo o nosso percurso. Pode ir adiante, Pri? E aí, nesse slide, para vocês verem, né, tanto o número de encontros, a gente teve 11 encontros ao longo do ano, o último agora é nesse sábado, o encontro de fechamento, de avaliação de como foi a formação, e todas aquelas perspectivas teóricas a gente tentou materializar em 4 formas de trabalho com esses professores que a gente vai contar para vocês, né? Então, todas aquelas perspectivas teóricas, elas ganham corpo, né, nesses 4 pontos desse slide. Então, um primeiro deles é que todo encontro se dá a partir de um recurso que a gente disponibiliza antes, às vezes é texto, às vezes é vídeo, às vezes é alguma live que houve, inclusive o grupo da EJA, do EJA em Movimento, né, nos ajudou bastante a pensar em materiais possíveis para conversar com os professores, o canal da Matemática Humanista também no YouTube, né, enfim, vários elementos que a gente trazia para o debate para que os professores pudessem conversar sobre. Esse segundo ponto, que para a gente foi o mais especial, está sendo o mais especial, né, pelo menos, que a cada encontro, 2 professores apresentam as suas práticas. Né, para vocês terem uma ideia de como isso foi especial, a primeira dupla que apresentou práticas para a gente, ainda em março, foi uma professora do Amazonas, que mora a 1 quadra do Rio Amazonas, né, no mesmo bairro, e na sequência um professor que dá aula no Instituto Federal no Rio Grande do Sul. Então, a gente começou com apresentações de norte a sul do Brasil, foram variando as duplas, gente de Minas com gente de São Paulo, gente do Rio com gente do Nordeste, enfim, a gente combinou aí várias possibilidades e foi, de fato, uma das maiores riquezas, né, que nos alimentou nesses encontros de sábado. A gente saía revigorado de ver a cada encontro 2 práticas diferentes, de colegas de diferentes regiões, estados, né, municípios com realidades muito diferentes, né, sendo compartilhadas conosco. Um terceiro ponto, que são produções coletivas, né, compartilhadas e discussões nos pequenos grupos. A gente tentou, sempre que possível, priorizar as produções coletivas entre esses professores, para que eles também pudessem trocar entre si, né, sendo de realidades diferentes. E um quarto item que a gente vai contar um pouquinho mais adiante também, dos grupos de interesse. Esses 2 últimos pontos, a gente vai trazer exemplos do que a gente fez com eles e também de como a gente conduziu esse trabalho, para contar um pouquinho para vocês o que foi, né, esse grupo de interesse. A ideia, em especial, né, a gente pode antecipar, surgiu inclusive durante o primeiro semestre, quando eu, a Carla e a Pri ouvíamos dos professores como era difícil trabalhar com essa heterogeneidade dos grupos da EJA. Né? Numa mesma sala de aula em que eles ensinam matemática, eles têm os jovens, né, que acabaram retornando ainda com uma idade muito próxima do ensino médio, tem os adultos, os idosos, todos eles com características multifacetadas, motivos diferentes que os levam a retornar à EJA, alguns precisando
por conta de emprego, outros desejando, por exemplo, ler a Bíblia, ou tomar um ônibus, né, ou poder mesmo se alfabetizar aos 80, 85 anos. Enfim, interesses muito diversos que trazem esses alunos à EJA e que nos fizeram pensar numa proposta de trabalho com eles, de divisão dos alunos em grupos de interesse. Ou seja, se numa mesma sala de EJA existem interesses muito diferentes, por que não agrupar os alunos de acordo com os interesses? Tem aqueles que desejam vestibular, tem aqueles que precisam, por exemplo, para tirar a carta junto da CNH, poder se manter empregados, né? Então, por que não aglutiná-los de acordo com esses interesses? E aí, uma das coisas que a gente conversou, né, eu, a Carla e a Pri, era de que seria interessante fazer esse movimento com os professores. Ou seja, durante a formação, trabalhar em grupos de interesse para que eles vissem como eles podem fazer em sala de aula, né, posteriormente. Mas a gente vai contar um pouquinho melhor adiante. Bom, então, acho que o Júlio já havia dito, a gente teve 42 professores inscritos, né? Acho que é importante, no mapa, a parte azul são os estados de professores participantes, né? Então, a gente tem professores participantes de 17 estados brasileiros, então é um grupo muito heterogêneo, e acho que uma das principais coisas que me chama a atenção é de reconhecer, apesar dessa situação toda de desmonte que a gente tem visto, né, tem presenciado com a educação de adultos, existem práticas muito inovadoras e relevantes, né, que estão acontecendo por aí, né, Brasil afora. Então, acho que esse curso, ele nos mostra isso, né, que além de a gente pensar na formação continuada desses professores, esse foi um espaço, na verdade, de reconhecimento das práticas desses professores. Não é? E, bom, desses professores, majoritariamente, eles atuam em redes federais, estaduais, municipais e conveniadas, né, incluindo os espaços de educação formal e não formal. Olhando, então, a caracterização do grupo, né, pode passar, Pri. Nós temos, então, como é um curso de formação continuada para professores, né, a gente tem um foco aí, educação matemática, a gente tem a maioria deles licenciados em matemática, mas tem também pedagogos, né, licenciados em letras, português, biologia, ciências da natureza e educador em museu. E eles têm também uma experiência bem diversificada em salas de EJA, né? Então, a gente tem aí a maior maior número de professores que têm experiências de 6 a 10 anos, mas tem ainda esses com experiência inicial, que buscou o curso de formação com espaço para aprender, né? Para discutir, para ouvir, né? E para partilhar também suas dúvidas, suas questões em relação à educação de adultos. Bom, acho que é isso, né? Vou, então, falar um pouquinho agora de algumas das atividades que a gente fez com eles, né? Então, logo no primeiro encontro, uma das coisas que a gente fez foi pedir para eles falarem, a gente usou tipo de uma lista, assim, de todo mundo pondo palavras, assim, quais são as 3 primeiras palavras que vêm à sua mente quando você... não, isso aí, desculpa, não foi no primeiro, não, foi quando a gente foi falar de avaliação, né? Quando você pensa em avaliação da aprendizagem matemática de jovens e adultos. E aí a gente fez essa nuvem de palavras, onde cada um ia colocando aquelas palavras que pensava que tinham a ver com a avaliação. E esse foi um dos disparadores que a gente usou para falar de avaliação, né? Para começar o nosso encontro sobre avaliação. Além disso, a gente teve um outro encontro onde a gente queria... uma das grandes questões que estava acontecendo é que a gente fala assim, bom, no remoto, que é o momento que a gente estava trabalhando, né? Muita gente fala assim, é muito difícil pensar em atividades que não sejam da parte de estatística, de análise de dados, de análise de gráficos. Então, que outras coisas que a gente pode fazer, que outros trabalhos que a gente pode fazer, né? Quando a gente vai falar de uma visão crítica da sociedade, que outros trabalhos, além das análises de gráficos, que a gente pode fazer. E aí a gente resolveu trabalhar com a revolta dos quebra-quilos. Então, a gente mostrou um vídeo para eles que fala da revolta dos quebra-quilos,
E isso foi a parte pré-encontro, né? E aí, no encontro, a gente fez uma proposta de divisão dos professores em pequenos grupos, e aí cada grupo tinha que fazer um planejamento de uma sequência didática, usando como tema a revolta dos quebra-quilos. E aí teve gente que falou de grandezas e medidas, teve gente que falou de educação financeira, teve gente que foi falando de assuntos diferentes, grupos falando de assuntos diferentes, e aí todo mundo teve acesso a todas essas sequências didáticas, todo mundo pôde ver as sequências uns dos outros e contribuir, compartilhar, discutir sobre essas sequências que foram surgindo nos pequenos grupos. Também, e aí também a questão dos grupos de interesse, né, que o Júlio começou a contar. Então, a gente, nessa perspectiva de tentar ajudá-los a pensar em caminhos para trabalhar com as salas que são muito heterogêneas, né, e formas diferentes de você agrupar e tudo mais, a gente fez isso com eles. A gente propôs que, num primeiro momento, que todo mundo desse ideias de temas possíveis, temas de aprofundamento, né, que eles pudessem fazer, que eles pudessem se organizar, e muito numa perspectiva de cada um podia pôr qualquer tema que interessasse, que achasse que pudesse ser legal. E aí, depois disso, a gente foi vendo, a partir dos temas, num encontro, quem se interessava em escolher cada tema, e fomos montando os grupos que tinham de 3 a 5 pessoas, e agora a gente tem isso, né? Então, a gente tem 7 temas, e ao todo são 9 grupos, né? Então, tem um grupo de professores que está se aprofundando na questão da educação especial dentro da EJA, um grupo que está querendo, que está se aprofundando na questão da geometria, né? Então, como trabalhar a geometria dentro da EJA, um grupo sobre interdisciplinaridade, 2 grupos sobre jogos e gamificação, um grupo de matemática financeira, um grupo de matemática humanista e etnomatemática, e 2 grupos que estão estudando sobre Paulo Freire e ensino de matemática. Então, a ideia de trabalhar com temas geradores, como poder fazer isso dentro da matemática. E aí, a proposta com esses grupos é que cada grupo vai produzir coletivamente um instrumento, né, um texto, um artigo, alguma coisa assim que conte um pouquinho desse aprofundamento deles. Então, num primeiro momento, uma parte coletiva, onde a ideia seja mostrar um pouquinho as referências que eles olharam, e um segundo momento, né? Então, nessa primeira parte, vai olhar as referências, vai pensar nos materiais que eles acharam que foram relevantes da pesquisa deles, né? E aí fazer algumas articulações para depois chegar numa parte individual, onde cada um vai falar um pouquinho do seu território, né, da escola na qual trabalha. Então, por exemplo, num dos grupos de gamificação, a gente tem gente que trabalha na cidade e gente que trabalha em meio rural. Então, como é que é trabalhar com gamificação numa escola onde você pode trabalhar com coisas digitais, você tem computador, tem acesso à internet, e numa outra escola onde não tem nada disso, né? Então, mostrar que todos esses temas, eles vão ter soluções diferentes em territórios diferentes, e aí cada educador vai contar um pouquinho sobre como é que é essa solução nesse seu território. E isso pode ser tanto uma reflexão, como contar uma atividade que fez, como falar de uma sequência que está planejada, mas que ainda não foi implementada. Enfim, nessa parte individual, cada um vai poder fazer esse desdobramento no seu território da forma que achar melhor para si, que faz mais sentido para si. Bom, então, acho que quais foram os desdobramentos, né? O que a gente pode falar a partir dessa formação, não é? Bom, uma das questões que a gente propôs é que essas experiências e os estudos produzidos durante, né, as trocas, os grupos de interesse, que serão disponibilizados publicamente, né, e quer dizer, tudo isso que esses professores, eles produziram durante essa formação, a ideia é que a gente consiga depois produzir um e-book ou alguma coisa que, na verdade,
fique registrado e publicizado, né, o que eles fizeram, né, valide e viabilize essa prática desses professores, né, que é tão importante, acho que é o foco principal, o objetivo principal desse curso, né, que daí que é esse desinvibilizar os currículos pensados, praticados, e espera-se que, ainda a partir da experiência desse curso, que parte desses professores apresentem suas práticas. Um exemplo que a gente está inscrito, né, e que a gente espera que isso aconteça em janeiro, é que eles apresentem suas práticas como ministrantes em minicursos e cursos oferecidos durante a próxima edição do Encontro USP Escola. E esses espaços são importantes, principalmente que a gente reconheça, na verdade, que esses professores se empoderem e, na verdade, reconheçam que as práticas deles enriquecem e precisam ser ouvidas, ser disponibilizadas, né? Elas precisam ser publicizadas. Então, a gente acho que um dos objetivos principais aqui é dar voz, né, e dar visibilidade para o que está acontecendo dentro das salas de aulas de EJA. A gente tem, inclusive, uma das alunas que ela vai apresentar aqui amanhã, não é? E isso é fantástico, assim, que a gente, né, e também estará ministrando o curso na USP Escola, né, no Encontro USP Escola, e que para a gente assim, a gente vê isso com grande alegria, né? Eu acho que eles precisam tomar esses espaços de discussão, né, de fala, porque a gente precisa ouvi-los, né, os professores que estão ali na educação básica, na sala de EJA. E uma outra questão, acho que pensando a questão da pandemia, né, quando a gente perguntou para esses professores, né, para escrever um problema ou dificuldade de se ensinar na pandemia, principalmente quando a gente pensa, né, na realidade da educação de jovens e adultos do Brasil, que vão ter dificuldade, por exemplo, desde alguém que estava vinculado a um instituto federal, que tem os recursos tecnológicos, né, uma estrutura, até a professora que está lá no Amazonas e que sabe que não é possível, né, fazer uso de certas tecnologias. Então, aqui a gente tem um quadro mais ou menos do que os professores responderam, né, que é, por exemplo, a dificuldade dos alunos em aprender a utilizar as tecnologias, a dificuldade dos alunos acessar o material que eles produziam, né, como dificuldade de acesso, porque muito lugar não tinha internet, né, então como isso acontece, o acesso e a permanência desses alunos adultos, jovens e idosos ao ensino remoto, né, então aqui foram algumas das respostas dos problemas vivenciados por eles durante essa pandemia, não é? Acho que a pandemia, com certeza, ela traz grandes problemas para todos os alunos, né, da educação básica, mas para a educação de adultos a gente tem ainda uma realidade ainda pior, considerando, né, o acesso desses adultos à tecnologia, a computador, enfim, essas questões acho que são importantes. Sim, nessa direção do que a Carla traz, ontem na mesa de abertura também foi falado, né, acho que pela professora Rita e pela professora Márcia Gurgel, exatamente de quais foram os impactos da pandemia para a EJA, né, e vai exatamente nessa direção que a Carla coloca. Né, os impactos são devastadores para a escola pública, as redes que precisaram se organizar e comprar, muitas vezes com recurso que não tinham, maneiras de se conectar, adquirir plataformas online ou mecanismos de interação com os alunos, e elas colocam que isso foi ainda pior, né, para a EJA. E aí elas trazem dados sobre evasão e expulsão nesse período. Né? Então, esse slide, inclusive, tem esse nome, né, Sindemia, por conta de um evento produzido no GPM, que é o grupo de que eu e a Carla fazemos ainda, né, uma interlocução, e que colocava a sindemia como uma provocação, né, que no Brasil a gente vive uma pandemia agravada por más decisões políticas, por decisões equivocadíssimas do ponto de vista, né, de qualquer resguardo do direito à educação mesmo. Então, para contextos de pandemia agravados por decisões políticas equivocadas, tem essa expressão, né, sindemia. E aí a gente trouxe um trecho do Boaventura Souza Santos, do livro A Cruel Pedagogia do Vírus,
que para a gente ilustra exatamente o que a gente está buscando com a formação. Ele diz: por muitas vezes tenho defendido que o tempo dos intelectuais de vanguarda acabou. Os intelectuais devem aceitar-se como intelectuais de retaguarda, devem estar atentos às necessidades e às aspirações dos cidadãos comuns e saber partir delas para teorizar. Essa foi um pouco da nossa busca, né? Inclusive, quando a Pri conta, né, dos grupos de interesse, a gente não deu nenhuma diretriz e pediu que os próprios professores indicassem os temas sobre os quais eles gostariam de saber mais, né? E aí aparecem aquela multiplicidade de temas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem grupos interessados na educação especial na EJA, tem um grupo interessado na geometria plana, tem um outro interessado em Paulo Freire e os temas geradores na EJA, né? Enfim, o que esses professores trazem como demandas, né, da sua própria formação e como a formação pode dar resposta a isso, né? Quer dizer, menos numa postura de que a gente se antecipe e comece a ensiná-los coisas que a gente imagina que sejam necessárias, e mais numa postura de que a gente vai ouvir deles e saber deles quais são, de fato, essas necessidades que eles vivenciam. Então, isso para a gente foi bastante inspirador para construir, de fato, essa comunidade de compartilhamento, ou seja, um espaço em que mais importante do que ensiná-los a fazer algo é construir um espaço de troca, para que eles conheçam uns aos outros, conheçam as práticas uns dos outros, o que está sendo possível, né, nos momentos em que uns dão respostas aos desafios que os outros vivenciam, isso também é riquíssimo, né? Eu acho que complementa tudo aquilo que a gente veio buscando ao longo desse ano. Na sequência, acho que tem as referências que a gente usou, né, algumas delas para montar os slides, né, e também que pautam o nosso olhar para a formação, e a gente queria fazer uma proposta a partir disso para vocês, né? A ideia dessa oficina é justamente instrumentalizá-los contando um pouco sobre como foi essa nossa trajetória, tentando formar uma comunidade de compartilhamento. Ou seja, o nosso foco era superar essa solidão dos professores de EJA que não têm pares, às vezes, dentro da própria escola para trocar sobre o trabalho pedagógico. Os coordenadores pedagógicos, muitas vezes, não dialogam com a EJA, né, acabam atuando mais nos outros segmentos. Essa nossa tentativa retratada no curso é exatamente isso que a gente queria contar para vocês. E a nossa atividade vai nessa direção, né? Ou seja, a proposta é de que vocês possam discutir juntos, né? A gente pensa como talvez 2 grupos, discutir juntos, conversar sobre o que seria uma proposta para formar professores de EJA numa comunidade de compartilhamento, ou seja, privilegiando os espaços de troca, privilegiando os espaços de apresentação entre eles, dos próprios pares. No nosso caso, a gente foi mostrando, né, a cada momento a gente tinha uma intencionalidade com a discussão. Num determinado momento a gente estava discutindo currículo, no outro determinado momento a gente estava discutindo avaliação, num outro momento atividades de tratamento da informação ou de grandezas e medidas, por exemplo. Então, a cada momento a gente tinha uma intencionalidade com a proposta que a gente fazia, mas apesar da intencionalidade, o foco estava sempre em como essa nossa intenção permitiria a construção de um momento em que eles pudessem conversar, em que eles pudessem compartilhar, trocar materiais entre si. Eu lembro de uma vez em específico que vale a pena contar, né, acho que no comecinho desse 2º semestre, em que um professor apresentou a sua prática dentro de uma escola que não tem mais provas como instrumento de avaliação da EJA, né? Eles trabalham com outros instrumentos de avaliação, claro que dá trabalho, né, para estruturar um outro modelo, quais são outros instrumentos, outros critérios possíveis que não o da prova escrita, e ao final da apresentação deles, outros colegas pedindo, né, o PPP da escola, como foi esse processo, quais documentos eles precisaram constituir e apresentar para que isso foi possível, né, para que isso seja possível, e aí essa riqueza da troca, né, quer dizer, eu, a Carla, a Pri, a gente pode conhecer essa experiência, mas a gente não tem esse percurso, né, esses documentos que foram importantes para que essa escola chegasse onde ela está hoje. E aí, quando a gente permite a troca, a gente permite que os atores que têm isso em mãos, os sujeitos que têm isso em mãos, possam trocar entre si. Isso estimula essa potência das comunidades de compartilhamento. Então, a nossa ideia, a nossa proposta para vocês é que a gente possa usar esse momento agora para constituir uma proposta, um esboço de uma proposta, né, de um planejamento,
que dê conta de, eventualmente, aquilo que vocês têm pensado nas realidades de vocês, né, pensando em espaços para formação de comunidades de compartilhamento na EJA. Se você quiser complementar, Pri, vou buscar o link do material. Eu ia perguntar se alguém quer fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, e aí a gente vai pensar numa forma de fazer essa divisão. Bom, eu vou comentar aqui um ponto que eu achei aqui no final, assim, bem interessante, né, quando apresentou, assim, aquelas dificuldades, né, e ela é muito clara, a dificuldade de acesso, tanto à internet quanto aos instrumentos, e fora isso também tem como manusear até mesmo os próprios equipamentos, né, que deve ter sido uma das maiores dificuldades aí, e lá no quadro que vocês apresentaram ali, aquele recortezinho, ele está bem evidente isso aí, e que não só na educação de jovens e adultos, e que ela também termina sendo mais grave, né, mas na educação do modo geral a gente viu, né, isso aí, mas na EJA, a evidência dele é muito maior, porque muitas pessoas não sabem utilizar as próprias ferramentas, né? E foram assim, tendo que ser postos à prova, né, ao longo desse período. Obrigada, Deise. Parabéns pelo trabalho, né, de vocês, porque é um trabalho, assim, belíssimo, e que muito interessante também, que eu achei, um destaque que eu faço é quando você diz, a gente abriu para 10 professores, e depois deu 1000. Como esse povo também ficou conhecendo, sabendo, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante, desde que, assim, a gente tem pensado muito que a gente não vai dar conta disso, né? Então, a gente tem, o ponto a gente tem incentivado a outras pessoas pensarem em cursos de formação, a outras pessoas tentarem fazer suas próprias formações, e a gente tem muita vontade de, sei lá, de pensar uma rede nacional de formação de EJA, sabe? Uma criação de um espaço de trocas que seja maior, que tenha mais gente, justamente porque é isso, assim, a demanda está lá e ela está posta, né? Eu brinco lá na formação que eu era uma professora que me sentia muito sozinha, e aí eu arranjei esse curso para não me sentir mais sozinha, e deu super certo, né? Então, eu acho que a gente tem muita gente que poderia dar formações de EJA, e espalhadas pelo Brasil, né? Então, se a gente conseguir pensar nessas formações todas, a gente vai conseguir formar essas comunidades de compartilhamento, né? Que eu acho que é o que, de fato, atende muito rico. E acho que só um outro comentário é que, assim, essa ideia de que os próprios professores que estão no curso de formação vão achando as soluções para suas questões a partir do trabalho do outro, a partir dessa troca, é o que acontece também na EJA, né? Nas salas de aula de EJA, a gente sempre quer ouvir os alunos para saber quais são as questões que vêm, a gente quer saber, a gente não chega com o conteúdo pronto e definido, e a gente quer saber quais são as vivências deles, quais são as questões deles, e aí um vai falando como resolve aquele problema, e o outro vai falando como resolve aquele problema, e isso que vai fazendo essa riqueza da diversidade fazer sentido, né? Então, eu acho que muito da forma como a gente trabalha nesse curso tem a ver com a forma que a gente acredita que poderia ser o trabalho dentro da sala de aula da EJA. E isso é importante, essa questão da escuta, né? E com a mobilização dos saberes para solucionar os problemas, né? Porque não é só a escuta pela escuta, né? Então, todo mundo... E também há uma quebra de paradigmas, né? Porque a gente sempre tem essa ideia, né? Eu digo a gente porque também, de uma certa forma, também nós nos incluímos também, que espera-se que tudo venha pronto, né? E quando se tem que trabalhar, botar a mão na massa, dá mais trabalho, mas o resultado, eu vejo que
o resultado ele é de excelência, né? Porque todos conseguem construir juntos e avançar juntos, né? Então, de repente, um grupo, ele não tem muito interesse, sei lá, pronto, como o Júlio colocou aqui no começo, tem pessoas que têm os interesses mais básicos, né? Se é que a gente pode classificar como básico, tipo, fazer a leitura da Bíblia, escrever para alguém, né? Ou mandar mensagem no celular, coisas. E tem outros que não, eles almejam outros patamares. E aí a gente trabalhar, né, dentro dessa perspectiva. E pensando nisso, né? Vamos dizer que a pessoa lá, ela tem como desejo principal dela é ler a Bíblia. Mas quando ela leu a Bíblia, ela começa a ler a Bíblia, ela, vamos dizer, desperta o interesse e necessidade de conhecer outras coisas. E aí, isso vai ampliando, que é o movimento que dá nesse processo de aprendizagem, né? Então, seria como ponto de partida, vamos dizer, aquele desejo básico. Mas quando a gente chega nesse desejo básico, a gente percebe que não é só isso. A gente precisa de mais e vai querendo mais. E aí a gente expande esse processo. Parabéns mesmo pelo processo de vocês, que é isso mesmo, a gente está no meio do mundo e eu acredito que, como Priscila também falou no começo, que uma coisa boa é isso, então, assim, estabelecer essa rede, né, de professores, de conhecimento sendo entrelaçado, aí a gente tem vários grupos que estão fazendo isso, mas às vezes estão até sem se comunicar, e então, numa oportunidade como essa, a gente consegue estabelecer esses links, né? A gente tinha, Daisy, você comentou do acesso, né, e daquela última imagem que a Carla mostrou, a gente tinha duas professoras que colocaram num preenchimento outro que a gente fez de caracterização do grupo, que não tinham outro jeito de estar com os alunos, de se conectar com os alunos que não fosse presencial. Então, assim, nem para mandar mesmo uma mensagem ou ligação, não tinha outro caminho. Então, num grupo de 40, a gente teve aqueles que se distribuíram no WhatsApp, que conseguiram, né, conversar, mas duas delas não tinham outro mecanismo. E aí, isso é para a gente, uma delas, inclusive, ia até a feira, né, onde ela encontrava com os alunos nos finais de semana, para dar as devolutivas da atividade da semana e passar as atividades para a semana seguinte. Né? Eu acho que conhecer essas realidades mais propriamente nos ajuda a perceber quais são necessidades e coloca a academia e a universidade num lugar de articulação melhor mesmo, de como é que a gente pode contribuir para essa realidade, né? Que vai nessa direção de pensar mesmo qual pode ser a nossa contribuição. Né? Talvez eles conversando entre eles, compartilhando soluções, compartilhando estratégias, né, formem essa comunidade de partilha que a gente espera, né, tem como objetivo. Mas super te agradeço pela generosidade. Uhum. Que a gente tem agora, né, a proposta, né, como o grupo está pequeno, acho que a gente poderia fazer em um grupo só, não é? E discutindo juntos, que a ideia era pensar aqui rapidamente, né, mas pensar numa proposta de formação. Se a gente hoje fosse pensar em uma proposta de formação como essa, como faríamos, né? Acho que o Júlio pode falar um pouquinho melhor. Sim. Vocês querem que eu abra de novo compartilhe de novo a tela com o planejamento? Pode ser, eu coloquei o link no chat também. Tá, então, esse link que está no chat é um link de um diretório que tem 2 materiais, né? Um é um PDF com a atividade disparadora que a gente usou na atividade de avaliação, no encontro de avaliação, e o outro é um modelo de planejamento, que foi o modelo de planejamento que a gente usou quando a gente fez as atividades da Revolta dos Quebra-Quilos. E aí a nossa proposta, esse planejamento está um pouquinho modificado, né? Porque aquele era um planejamento de sequência didática, e esse é um planejamento voltado para a gente pensar um curso de formação. E a nossa proposta é que a gente converse um pouquinho sobre como é que poderia ser um planejamento de formação. E aí, a gente precisa da participação das pessoas, porque a ideia não é que seja um seminário nosso sobre isso.
Eu vou compartilhar aqui. Mas todo mundo consegue acessar pelo diretório, pelo link do diretório que o Júlio colocou. Bom, acho que a maioria aqui, não sei se a maioria parece que é formada em pedagogia, talvez a gente pudesse pensar, não sei, em alguma, por exemplo, se a gente fosse pensar em um curso de formação para a EJA, né, que público-alvo seria essa formação, ou que tipo de formação a gente pensaria, né, mas acho que a ideia era essa, a gente fazer um exercício de, assim, como pensar numa formação de professores, né, no espaço de formação de professores, de partilha, de compartilhamento, né, mas pensar que, não sei, essa proposta que a gente trouxe, essa apresentação que a gente trouxe é para, talvez incentivar que outras pessoas pensem em outras formações, né, que aconteçam em outros espaços essas formações, né, de partilha, de compartilhamento. A Valesca está falando que ela é professora de biologia. Não sei se alguém tem uma vontade específica de alguma formação, ou se alguém já deu alguma formação que possa falar um pouquinho sobre possibilidades de intenção, enfim, coisas que gostaria de abordar. Alguém tem alguma ideia de formação que gostaria de fazer? Olá, pessoal, bom dia. Sou Daniele. Sou professora de História, tá? Sou professora da EJA e atualmente sou discente de Pedagogia. E eu acho que seria bem interessante, né, um curso de formação. Eu sinto falta como licenciada, e isso tem sido bem preenchido no curso de Pedagogia, exatamente de um curso voltado para, não é que só para licenciados, mas bem direcionado para os professores que não têm a pedagogia. Porque na hora que você vai para a EJA, na realidade, é totalmente diferente de você pegar uma turma regular, como foi, né, amplamente dito aqui no curso e tudo. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem um pouquinho de lacuna, porque acaba que sempre que os cursos de formações meio que subentende que todo mundo é meio que pedagogo. Não. A gente que é de licenciatura, nós temos um aprofundamento do assunto muito maior do que da parte pedagógica propriamente dita. Então, a gente se depara com toda essa realidade que vocês colocaram aqui, sem internet, é mais sem do que com, né? E a gente, você vai montar. Sim, mas como, né? A gente sabe o que não deve ser feito. Inclusive, no próprio curso de pedagogia, a gente debate bastante com os professores que eu paguei EJA agora, recentemente, disse, professor, todo canto diz o que eu não devo fazer. Mas e um curso de formação onde me diga realmente o que eu deva fazer? Então, eu acho que um curso de formação direcionado, dizendo realmente as ferramentas, dando exemplos de exercícios nos mais diversos componentes, eu acho que ajudaria bastante, assim, com esse olhar direcionado para pessoas que não têm o conhecimento da pedagogia pura e sem da licenciatura, porque a gente sabe que na licenciatura vemos parte de pedagogia, vemos filosofia, mas é mais superficial, é muito mais o conteúdo propriamente dito do que essa parte
né, que auxilia o ensino-aprendizagem. Então, e na EJA é muito importante, muito mais do que o importante, o conteúdo bruto, é o que a gente fazer para torná-los cidadãos. Essa é uma necessidade que eu vejo com minhas turmas de EJA, deles saberem seus valores, eles saberem o que tem direito, de pegar um conteúdo e fazer sentido para eles. Mas a gente faz. Mas esse curso formador, assim, que desse esse direcionamento, principalmente exemplos de quem já faz, de quem, eu acho que ajudaria bastante. Isso que você disse, Daniele, é super importante e faz parte, inclusive, de uma discussão que a gente tem sempre entre nós três, eu, a Carla e a Pri, porque quando a gente foi selecionar os primeiros materiais para disponibilizar para os grupos de interesse, imaginem, né? Os professores decidiram, cada um o seu tema, a gente foi montando os grupos de acordo com as temáticas que eles queriam, e a gente foi buscar vídeos, materiais, dissertações de mestrados profissionais, produtos educacionais de mestrados profissionais que pudessem ajudá-los, né, nessa tarefa. E foi muito difícil encontrar materiais com essa característica que você coloca, né? Ou seja, materiais propositivos mesmo. A gente encontra muitos materiais, principalmente artigos científicos, textos, né, produzidos por nós, pesquisadores, dizendo exatamente o que não pode fazer ou o que não é desejável que se faça. Mas quando a gente procura algo que deve ser feito ou que pode ser estimulado, a gente encontra muito pouco, né? E isso foi, de fato, uma das questões que a gente trouxe, né, para a nossa discussão. A Pri está preenchendo com as coisas que você trouxe, né, tanto dos licenciados, a intenção, né, uma expectativa nossa de aprendizagem, e acho que a ideia é essa mesmo. Quem mais quiser contribuir com essa elaboração, depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês podem usá-lo como esboço, né, eventualmente para construir outras formações mesmo. A gente quer que esses espaços se multipliquem e a gente acha que esse pode ser um instrumento que ajude a organizar as ideias, né, para apresentá-las numa proposta de curso de extensão, né, numa proposta de formação continuada, de oficinas, mini-cursos. Né, então, é mesmo para vocês levarem adiante. Né, fiquem à vontade. E assim, tá muito bom esse material, porque ele também traz a descrição, né? Ele, por exemplo, ele vai falar aqui, tópicos abordados, aí ele detalha o que é que você precisa apontar aqui nesse item, né? Então, cada um deles dá essa clareza, e aí, assim, a gente, a partir do que a gente vai discutindo, a gente já vai também encaixando aqui, sem muitas dúvidas, que às vezes fica, uma metodologia, não sei o que é a metodologia, o que é não sei o que, como é que a gente faz esse diagnóstico, e aqui, ó, já está tudo bem direcionado. Claro que quando a gente vai fazendo, também vai dando, né, a nossa personalidade e tal, as características. De repente, pode ser que algum item desse nem precise entrar, né, no projeto que a pessoa for fazer, mas excelente material. Uma questão que, só para exemplificar, né, que aconteceu durante o nosso curso, por exemplo, na formação, não sei, de avaliação, né, a gente teve esse professor que relatou, né, como faz a avaliação, que não é uma avaliação escrita, né, formal, enfim, que tem outro processo avaliativo, e foi bem interessante porque outras pessoas se colocaram, por exemplo, na minha realidade eu preciso, por exemplo, né, tem muitos que tinham um currículo muito fechado, né, uma escola que tinha que entregar, por exemplo, que tem essas avaliações, não sei, mensais, bimestrais, enfim, que tem que seguir um certo tipo, né, de roteiro e de obrigações que a escola não deixa aberto para esses espaços, mas que fez pensar até onde eu posso ir, por exemplo, agora, assim, porque o importante não é assim, não vou amanhã falar assim, não, eu vou fazer, agora não vou mais dar prova, não teremos mais avaliação escrita, né, mas o que eu posso fazer para reconhecer, por exemplo, para ter, por exemplo, um processo de autoavaliação, já que esses são alunos adultos, né, adultos, idosos, eles têm consciência sobre o que aprendeu ou não, como eu posso fazer isso mesmo dentro da minha realidade, do meu contexto? Esses espaços eu vejo assim, ele fez com que os professores repensem também a sua
sua prática, o seu contexto, a sua realidade, e pense o que pode avançar a partir da prática do outro. Então, não sei, né? Acho que a Daniele colocou aqui, acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Como será que a gente teria um curso de formação que a gente poderia pensar, né, em questões metodológicas, né, do trabalho com a EJA, mas que ele fosse um espaço também de partilha, mais do que alguém dizendo, bom, com adultos você faz assim o assado, né? Mas o que o meu amigo está fazendo, o que eu não estou fazendo porque, por exemplo, eu não sei fazer, enfim. Isso mesmo, assim, é uma discussão mais rica e que traga os exemplos, porque a gente sabe que muda, né? Cada realidade é uma realidade, a gente entra com um planejamento e de repente naqueles dias os alunos estão, né, com outras, enfim, como só que direcionado, porque é um público muito, eu chamo até de especial, no sentido de que tem tantas questões, né? Então, é bem bacana, acho que essa discussão. Bom, acho que a gente pode pensar juntos em como complementar a ideia que a Daniele trouxe, né? A gente caracterizou um grupo, então, de licenciadas e licenciados que atuam na EJA, né? Majoritariamente esse público que não teve contato com a pedagogia, né? Como a Daniele trouxe, e a gente definiu uma intenção, né? Ou uma expectativa de aprendizagem. A nossa ideia é que a gente possa pensar na organização dos encontros, né? Quais seriam atividades que podem contribuir com essa proposta da Daniele, ou seja, se o nosso foco vai ser a prática e esse compartilhamento entre os participantes, quais podem ser atividades de diagnóstico e de caracterização do grupo, quais podem ser momentos dentro da formação que promovam essa troca, né? Para vocês terem uma ideia, durante a troca do currículo, a gente elencou uma série de questões, estão disponíveis para vocês também, né? E aí cada grupo podia escolher uma, duas, três questões dentre as que a gente elencou para discutirem entre si como faz na sua prática. E aí tinha uma questão, por exemplo, que era que matemática eu ensino para essas pessoas aqui e agora? E aí essas pessoas aqui e agora sublinhadas em negrito. Uma outra pergunta é, quais são os propósitos de um currículo de matemática na educação de jovens, adultos e idosos? Então, eles escolhiam, eles iam respondendo de acordo com os seus contextos. A ideia é que a gente possa propor, né, atividades, questões dinâmicas que vão nessa direção, ou seja, que provoquem mesmo a partilha, o compartilhamento, a troca entre os participantes. Se alguém mais tiver sugestões? Um destaque que eu faço também na fala da Carla é o seguinte, que essas rupturas que a gente, né, vai fazendo ao longo dessas propostas, ela tem que ser negociada junto com o grupo que a gente está, por exemplo, os estudantes, porque até hoje, quando a gente chega na sala de aula, que vai apresentar, por exemplo, um vídeo, aí eles perguntam quando é que vai começar a aula, né? Então, e a avaliação já tem uma tradição assim, milenar, vamos dizer assim, que tem que ter a nota, que tem que ter aquela prova, tem que ter aquele dia da atenção, tem que ter tudo aquilo. Como a gente fazer essa modificação, não só nos estudantes, mas nos próprios professores, né? E que, com certeza, né, vai dizer que vai dar muito mais trabalho do que você fazer essa avaliação de uma prova escrita, um determinado dia e horário, e avaliar somente aquele momento, e não o processo como ele vai acontecendo. Então, são reflexões, né, que a gente faz, mas tem que fazer também em conjunto, né, dentro da proposta da própria escola, que muitas vezes as escolas até têm um PPP, mas ela tem o PPP e está só falando lá do ensino fundamental, porque poucas são as escolas que elas são exclusivas de EJA, né? Então, as que não são exclusivas de EJA, elas vão enfatizar todo o processo de aprendizagem, tudo. Nós outros, aí talvez assim, um parágrafo aí diz, aí tem também a EJA. Pronto,
mas também não dá esses detalhamentos, né, as possibilidades, né? A professora Jaqueline Ventura até falou ontem das precarizações da própria EJA. Uma delas é, se tem uma educação infantil na escola e à noite oferta a EJA, aí o mobiliário não é propício para o adulto, é aquele mobiliário de criança, né? Enfim, crianças pequenas, não é nem uma maiorzinha, as crianças pequenas. E até a própria acomodação do estudante na sala de aula é complicada, né? E quando o Daniel falou aqui, né, eu tinha justamente pensado, ainda mais pensando aqui os próprios palestrantes, né, os próprios organizadores da oficina, nenhum deles é pedagogo, né? Então é isso. Então vamos pensar. Professora, oi. Sim, Professora Deis. Oi. Olha, não são pedagogos, mas te digo mesmo, viu? Deram um baile em muitos pedagogos e pedagogas, viu? Parabéns, eu me senti muito contemplada. Peço desculpas, porque eu já caí da reunião. Eu tô trabalhando, na verdade, né? Eu tô aqui. Eu já caí da reunião, já voltei, já endoidei, deixei câmera ligada, enfim, mas assim, eu estou muito feliz. Quando eu vi lá no slide, aquela, sabe, eu me senti muito contemplada mesmo. Quero agradecer, porque foi um momento maravilhoso, mesmo aqui no meio da minha loucura, como eu coloquei lá no chat, mas para mim foi maravilhoso. E deixar também esse material rico para a gente, e a gente poder continuar se comunicando, realmente é uma ideia espetacular. Eu agradeço muito a vocês por esse momento. Você já está na parte da teia, né? Não digo mais nem eu digo a teia. Muito obrigada. Pronto. E aí, vamos pensando aqui, né? Ajudando aqui o pessoal para a gente concluir aqui assim, que tópicos serão abordados dentro dessa formação, né? Para os professores que não são pedagogos, que não têm toda essa didática. Deise, eu fiquei pensando algumas coisas dentro da minha própria prática, né? Então, como a Valesca e a Daniela, eu também sou professora do Fund 2, né? Não sou pedagoga, e eu fiquei pensando algumas coisas que para mim teriam sido muito boas, assim, de poder trocar. Então, eu fico pensando a própria questão da avaliação, eu acho que é um tema que tem muito a ser feito, né? A gente, por exemplo, quando a gente foi falar de avaliação, a gente teve muita dificuldade de achar bons materiais para dar esse material anterior, né, esse start na discussão, então foi bem difícil. Então, acho que falar de avaliação, conhecer como outras pessoas fazem avaliação, ajuda muito a pensar em estratégias, inclusive para discutir, né, essa questão de o que é uma avaliação continuada, como é que ela pode ser feita em formas diferentes. Então, por exemplo, na minha escola, eu acho que a gente está trabalhando só pelo Zap. Agora a gente começou a voltar, mas a gente passou mais de um ano trabalhando só por Zap com os alunos. Não poder fazer prova, não poder fazer ficha, né? Porque às vezes não era prova, não chama de prova, é uma ficha, mas é a mesma coisa que a prova, né? Então, assim, não poder fazer esse tipo de coisa fez com que a gente tivesse que avançar muito na forma de avaliar e pensar sobre essa avaliação. E isso agora, eu acho que um dos desafios que a gente tem é voltar para a escola e não perder esse avanço todo que a gente teve em avaliação. Então, eu penso que a avaliação poderia ser um tópico. Eu penso que a questão da prática situada, né? Então, como é que a gente faz prática situada dentro da EJA? Como é que a gente vai falar sobre algum assunto que seja um assunto, sei lá, em matemática isso é muito específico, né? Então, como é que eu vou falar de geometria em prática situada, né? Quais são as situações que eu tenho? Como é que eu identifico possibilidades de abordagem de conteúdos a partir da prática situada? Fico pensando que a ação, a Conceição Fonseca, né, ela traz uma discussão muito forte de que o principal objetivo no ensino fundamental de EJA é alfabetização e numeramento, né? Então, não importa se você está no ciclo de alfabetização ou se você está lá perto de... Eu trabalho com os alunos que estão para se formar no ensino fundamental. A alfabetização e numeramento, porque são pessoas que são recentemente alfabetizadas, muitas vezes. Então, como é que a gente trabalha com alfabetização e numeramento numa perspectiva da EJA, né? Então, assim, talvez aprender a trabalhar... Minha coordenadora ela é da área de português, né? De língua portuguesa. Então, eu aprendi muito sobre
não que eu vou dar aula de português, mas assim, a pegar momentos específicos da minha prática, de situações. Então, assim, esses dias eu estava trabalhando um texto com eles e eu vi uma oportunidade de falar de aspa, sabe? De falar de pontuação. E aí eu pegar esses momentos e para falar uma coisinha, para falar outra coisinha que vai ajudando nesse processo de alfabetização e que tem ele como principal objetivo, né? Eu trabalho matemática, mas meu principal objetivo é alfabetizar e numerar, porque isso é o principal objetivo da EJA, né? Então, eu queria dar essas sugestões. Estou vendo que a Daniela e a Valesca tem coisa para falar. Daniele? Oi. É isso mesmo, Priscila. São outras necessidades, né, que a gente vê. Eu queria dar um exemplo, né, eu estou trabalhando lá com os meninos e eu dou aula em Macaíba. E quando eu cheguei na escola, eu senti... porque a gente sente uma autoestima baixa dos alunos por N motivos. E uma baixa autoestima relacionada à propriedade, né? Então, estava muito evidenciado que a cidade é muito violenta, que em cima dos pontos negativos de onde eles estavam, né, inseridos e tudo. Então, trabalhamos agora, foi 3 meses para cá, então a gente começou a trabalhar um movimento, um projeto de identidade deles para que reconheçam, no caso de história, estou trabalhando a história, né, de Macaíba, com os seus pontos patrimônio cultural, com as personalidades, para mostrá-los que não existe só a violência, sabe aquilo que passa na televisão, que seu vizinho comenta. Então a gente passou a trabalhar esse projeto. E eu me identifiquei muito, acho que foi a Priscila que falou, não, foi a Daisy, que eles necessitam desse copiado no caderno, que a gente chegue com uma coisa pronta, e no projeto é um projeto que eles fazem a pesquisa e a gente monta dentro da sala de aula, porque não tem tempo, porque trabalha, porque enfim. E eu senti uma certa resistência de alguns, exatamente porque eles queriam que eu trouxesse o assunto, botasse no quadro para que tivesse uma prova. Então, quando a gente fez esse movimento diferente, alguns, não, mas é como se não fosse aula, né? Então, há essa explicação, tudo que a gente faz naquele dia, eu explico porque é que está dentro do conteúdo de história. E eles passaram a entender, né, esse movimento. Então, assim, de repente, na oficina, a gente vê exatamente essas práticas, né, que são feitas nesse movimento da gente tirar esse paradigma de que o professor tem que vir com o conteúdo pronto, anotar, eles botam no caderno e vão embora e nem abrem mais o caderno, né? Então, esse processo de aprendizagem que não já faz um bom tempo que é para ser assim, mas não é, né? Por tudo que até a Daisy falou, não só pelos alunos, mas por muitos professores, por muitas gestões, então fica muito preso, né? Então a gente tem feito esse projeto, a escola aceitou bem, e os alunos têm feito, e tem sido bem interessante eles entenderem que a aprendizagem não é só copiar no caderno e ir embora, né, para casa depois. Ótimo. Agora, Vanessa. Então, primeiro é Valesca, estou usando da minha irmã, certo? Ah, tá. Não tem problema. Primeiro eu vou pedir desculpas porque eu não abri a câmera, eu estou com Covid, certo? Não estou 100%, mas estou tentando participar, já que eu também estou ausente da escola. Mas o que a Daniela colocou aí é bem importante também. Lá eu já retornei presencial, sou do Sérgio Felipe Guerra, aqui em Natal. E, assim, eu, como professora de biologia, o que eu achei mais interessante nesse meu retorno, da questão da pandemia, é tentar ver o que eles tinham entendido, por exemplo, sobre a pandemia. E, infelizmente, muitos alunos nem sabem que ocorre por um vírus. Isso me deixou chocada, porque a gente está mais de 1 ano e meio, né, infelizmente, numa pandemia, e não se sabe. Eu sempre digo assim, por isso que se expandiu tanto, né, o coronavírus, né, o Covid se expandiu tanto, porque simplesmente as pessoas não sabem direito o que é, certo? Enquanto na minha prática, assim, né, falando de avaliação, eu gosto muito, eu estou 6 anos em EJA, e gosto muito de colocar os alunos para falar e fazer. E assim, eles, primeiro, acham estranhos. Eu trabalho com eles, por exemplo, saúde do trabalhador, coloco eles para fazer uma redação, professora, redação em biologia.
como se não pudesse, né? Então, assim, e acho bem interessante, gosto muito dessa formação, já tive vontade, eu tenho mestrado em ensino de ciências, mas tenho vontade de fazer o doutorado na área de educação, já inclusive em EJA, já me apaixonei tanto para isso. Um pouquinho da memória, tinha colocado aqui, nem... Quando a professora colocou a questão da identidade, né, que isso é importantíssimo, do aluno do EJA, certo? Eu sempre coloco, eu sou professora do Fundamental 2 de Ciências e sou professora de Biologia em EJA. Então, até aquele aluno que desiste do Fundamental 2, eu já vejo lá no EJA. Já vejo algumas razões, né? Tento levar isso para que, como a professora Deise colocou, outros professores entendam, né, que não é só não querer, né, que o aluno termina desistindo e depois vai voltar. Infelizmente, essa é a nossa realidade, certo? E eu puxo muito na minha prática para a questão da cidadania do aluno e estimular o que ele pode chegar onde ele quiser. Como colocar aí, eu posso querer só ler uma Bíblia, mas eu posso querer chegar à universidade. E eu tenho alunos que chegaram lá do Felipe Guerra. Chegaram público, inclusive. Então, o ERN, o FRN, assim, dizer assim, eu posso. Não é porque alguma vez na minha vida eu parei de estudar que eu não vou poder, certo? E quando foi colocada essa questão do nosso planejamento coletivo aí, né, do modelo do planejamento, eu achei interessantíssimo colocar isso, ampliação de possibilidades metodológicas do trabalho em sala de EJA. Porque, por exemplo, eu gosto muito, mas na minha formação, né, eu não tive essa formação voltada para isso. Tanto é que a gente não tem nenhum estágio em EJA, em biologia, certo? Então, eu vou só fechar porque eu não estou 100%, eu vou fechar a câmera novamente, certo, pessoal? Eu vou tentar participar, porque faz 3 anos ou 4 que eu já participo do EJA Movimento. Obrigada, Vanessa. Sua contribuição Valesca. Troca o nome, não. Sua participação é muito valiosa. E assim, o SEJA é um dos centros de educação de jovens e adultos que nós temos aqui no estado, né? 2 em Natal, um em Caicó, outro em Currais Novos e um em Mossoró. São 5 SEJAs que são centros especializados, feitos somente para a educação de jovens e adultos. Aqui no Rio Grande do Norte, né? E aí a proposta dele também, assim, ela é diferenciada e tal. E muito obrigada pela contribuição de vocês, Valesca e de Daniele lá em Macaíba. A gente fica ouvindo, né? Fiquei ouvindo a Valesca falar e pensando, né, Valesca, principalmente, por exemplo, por que, por exemplo, esses adultos não sabem o que é, né, e como se propaga a questão do vírus, né? E isso é um plano político, né, também, né, na verdade, de extermínio de pobre, não é? Então, e daí quando a gente pensa, por exemplo, qual é o nosso papel como formador desses adultos, né, seja em biologia, em matemática, em letras, enfim, em qualquer área que a gente esteja, mas qual é? É dar acesso, né, à sociedade, né, dar um acesso real desses alunos adultos, né, porque se eles souberem, por exemplo, questões muito específicas de biologia ou de matemática, mas que seja aqueles algoritmos, né, algoritmos ou algo muito específico, não sei, de outras áreas, será que ele tem consciência política, social, né? Será que ele está no mundo, né? É importante que a gente possibilite que esse adulto, que esse idoso, possa estar no mundo. E para ele estar no mundo, ele precisa entender o que está acontecendo. E acho que daí um dos tópicos, por exemplo, que aí a proposta, o jeito que a Pri, né, colocou, que é, né, a gente entender quem são esses alunos da EJA. Acho que a primeira coisa, quando eu também me formei e fui para uma sala de EJA, era o que esses alunos da EJA, qual a diferença deles com os alunos da educação básica, né? Eu sei que eles são diferentes, eu não posso ensinar do mesmo jeito que eu ensinava um aluno do ensino fundamental regular, né? E quais são as especificidades desse público? E como eu posso fazer para validar esses saberes, essas experiências desse nosso aluno que tem uma bagagem absurda, né? Que seja do trabalho, seja dona de casa, né? Eles têm maneiras de
resolver problemas que são importantes e que precisam ser validados dentro do espaço da escola. Mas como fazer isso, né? Acho que eu ouço vocês falando, a Daniela e a Valesca, e fico pensando nisso, né? Que por isso que é tão importante dar voz, né? Mesmo que a gente ainda está no modelo de escola muito fechado e tradicional, mas a gente precisa quebrar com isso, inclusive, né? Eu acho que é um processo muito devagar, mas uma coisinha que a gente modifica, eu acho que já é um passo importante para o próximo, e assim por diante, né? Acho que a ideia, né, poderia ser essa, assim. Não, e quando... Pode falar, Alice. Não, termine. Não, ia falar, e claro, daí discutir a avaliação a partir disso, currículo, enfim, outros... Quando o Valesca coloca, né, que as pessoas ainda não sabem, assim, o vírus, o comportamento, então, a gente... e me remete justamente àquele pensamento que diz, né, que nem toda informação é conhecimento, porque, assim, vários dias, a televisão, os meios de comunicação, de um modo geral, o assunto era esse, né, o vírus, não sei o que, mas não chega a essa informação em forma de... não se transforma em conhecimento para o público, justamente por falta de algumas outras conexões que ele precisa ter, né? Ter outros conhecimentos para que eles possam estabelecer as relações e transformar aquelas informações, inclusive filtrar as que estão, né, mais para a verdade, porque também rolou também muita fake news, né? Então, como ele vai transformar essas informações em conhecimento, ele avaliar, julgar, ver o que realmente é pertinente e o que não é, descartar aquilo que for notícia mentirosa, né? Então, tudo isso aí é muito preocupante que a gente tem. Então, muitas vezes a gente diz, não, mas toda hora está sendo dito aí para ele que o vírus é assim, assado, tem isso, tem aquilo, tem esse comportamento, tem que lavar a mão. Mas aí o povo diz, aí às vezes essa pessoa também não tem nenhuma água para beber. Como é que ela vai ter água para lavar a mão? Dinheiro para comprar álcool em gel, né? Então, assim, são coisas que a gente... É um universo muito diversificado que nós temos, né? E às vezes até as pessoas têm acesso a tudo isso. Tem água, tem o álcool em gel, tem todas essas... E as informações, mas não gera nela conhecimento. E aí, isso aí que é o grande... vamos dizer, a grande aposta que se tem, né, como a Carla falou, desse projeto de governo, de que as pessoas se tornam cada vez mais ignorantes, mesmo que ela tenha informação, mas ela não consegue discernir, né, transformar isso em conhecimento e favorecer, né, a sua vivência. E até sobrevivência, nesse caso. Isso mesmo, professor. Só para complementar o que você estava comentando, eu, nas minhas aulas de biologia, eu gosto muito de pegar a palavra mesmo, dizer o que é, sabe? Mas, aí quando eu boto assim, coronavírus, por exemplo, porque está lá, né, justamente o micro-organismo causador, mas as pessoas não associam. É impressionante assim ainda, né, que você chegue, a BNCC, eu sou professora do Fundamental 2 também, e na BNCC o nosso grupo de ciências bateu muito porque se reiterou o conteúdo em si de vírus. E o que aconteceu? Ano passado, explodiu uma doença viral. Então, assim, é um micro-organismo? Mas se você, não aluno, tiver nenhum acesso ao conhecimento, vai chegar como a gente está encontrando os alunos, mesmo com quase um ano e meio, não sabe nem o que é. Então, quando eu retornei à sala de aula presencial, mesmo que eu já tenha trabalhado textos, trabalhado, né, à distância, mas é bem diferente quando a gente vai presencial. Então, eu fiz questão de perguntar a eles, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? Por que uma pandemia, não é uma epidemia, por exemplo? Para a gente entender, né? Então, é uma dificuldade, mas que vamos vencendo. Bom, pessoal, eu disponibilizei nossos e-mails aqui no chat, e aí, acho que para a gente encerrar no horário, né, das 11, eu gostaria de pedir que quem se interessar, né, principalmente nesse modelo, ou mesmo que tiver outro modelo de proposta para esboçar um projeto de formação,
que entre em contato conosco. Eu sugeriria que todo mundo guardasse os nossos e-mails, porque eventualmente pode não ser agora, mas num outro momento isso pode aparecer, nessa oportunidade que vocês pensem numa proposta de curso de extensão. A gente tentou compartilhar com vocês no início como a demanda para a gente foi, assim, um dos pontos mais surpreendentes de toda essa nossa trajetória, né, o quanto existe uma demanda e ela é grande. Então a gente espera constituir mesmo uma rede. Fiquem à vontade para usar esse nosso modelo, esse nosso esboço, modificá-lo de acordo com as necessidades. A gente sugere que vocês baixem o modelo e aí vocês ficam à vontade para alterá-los, né, do jeito como vocês preferirem, e se quiserem, entrem em contato conosco. A gente deve pensar num outro módulo dessa mesma formação para o próximo ano, levando o ano letivo inteiro, possibilitando a troca com esses professores, e se vocês puderem fazer o mesmo, ou incentivar colegas que estejam interessados em fazer o mesmo, a gente vai ficar muito feliz, né, de receber um e-mail, um contato, e certamente a gente está à disposição para dar continuidade nessa conversa. Queria agradecer a Deise, a Valesca, a Heloísa, a Daniele, a Ildete, a Jéssica que estiveram conosco, né, e dizer que a gente espera mesmo que esse encontro possa se reverter numa proposta, num esboço, num outro momento. A gente pode encaminhar para quem tiver interesse também essa formação do Encontro USP Escola, né, que é esse projeto da USP de já mais de 20 anos, num programa de formação continuada que se reconhece como o maior programa de formação continuada do Brasil, de professores da rede pública, e esses nossos professores que estiveram conosco durante esse ano na formação, quase 10 deles vão estar conosco apresentando suas práticas. Então, quem quiser conhecer as práticas deles e delas agora, né, vai ter esse momento logo na segunda semana de janeiro. Eu vou disponibilizar também o link do evento, para quem tiver interesse, e agradeço muito pela atenção. Nos grupos. Joia, eu vou colocar aqui já no chat. Obrigadão, Deise. Então, assim, eu quero também perguntar se alguém tem mais algum questionamento, né? Sabe que o tempo é curtíssimo, né? Para a gente poder fazer um trabalho de tamanha proporção, mas já nos remete, já faz, assim, pensar, mexer com os nossos neurônios, para a gente ficar também pensando junto aos nossos, né? Nossos colegas de trabalho, dessa formação. Lembrar que vocês não deixem de assinar a lista de frequência, que já está aqui disponível, né, no nosso chat. Então, vamos... E, assim, que a gente sempre esteja em contato, que cada vez mais a gente consiga fortalecer esses nossos laços, né, de aprendizagens, de conhecimento, amizade também, né, porque... E assim, a gente vai vendo também que a gente vai se encontrando. Pelo que eu vi aí, assim, tipo, Júlio estava num canto, Priscila estava no outro, aí a Carla também, aí de repente a Priscila encontra com o Júlio, e depois também se encontram com a Carla e vão formando. E assim a gente vai crescendo, né? Como eu disse no começo também aqui, que é mais ou menos como a Age Movimento começou, né? Que ela começou sendo somente encontro, era um encontro, e depois ele foi tomando proporções, e hoje a gente tem outros grupos dentro do próprio... Outros grupos, mas assim, a gente é sempre entrelaçado, né? Conversando e tal, né? Como o Café com Paulo Freire, né? Eu sou uma das curadoras, né? Somos 4 curadores aqui no estado. E assim, a gente está sempre em busca, e eu acredito que próximo ano vocês estão convocados para um dos nossos cafés. Tá certo? Aí a gente sincroniza as agendas para a gente fazer esse processo, tá certo? Então, muito obrigada. Assim, eu sempre sou encantada. O ano passado eu participei também, acho que vocês fizeram um relato, não foi? Então, assim, e agora, então, com esse resultado desse trabalho também, assim, mais, né, nesse movimento agora, eu, assim, só gratidão por conhecê-los. Aí, quem sabe a gente se junta também, né? Se vocês me convidarem, eu vou. Sim, com certeza. Esteja com a gente, Deise. A gente quer muito estimular mesmo essa rede de formação, como disse a Pri. Né? A gente tem o maior interesse de compartilhar os nossos materiais, mostrar o que tem sido possível fazer e pensar propostas a partir disso. Né? Certamente vai ser muito rico. Inclusive, Deise, a gente tem
professor que está fazendo o nosso curso, que é de Caicó. Acho que dá para pensar assim, uma formação de vocês com ele também, e aí, a partir disso, vocês montarem outras, né? Assim. Exatamente. Então, assim, e a gente vai descobrir as estratégias, né? Então, você falou Caicó aí, só para a gente finalizar, que já está passando um pouquinho do nosso tempo. Por exemplo, Caicó, lá no SEJA de Caicó, né, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, eles, como dada essa dificuldade de acesso a essas tecnologias, né, de computador, de internet e tal, então eles têm um programa de rádio onde eles fazem, né, tem uma programação à noite voltada justamente para o público de EJA, né? Então são estratégias que a gente vai construindo, descobrindo, despertando para atingir cada vez mais, né, um público maior e despertar interesses, né? Porque às vezes até o professor está lá, assim, e quando ele começa a ver uma proposta como essa, ele também começa também a ter interesse em ampliar seus estudos, né? Os próprios estudantes também se sentem motivados a ir além daquele objetivo primeiro que ele tinha, né? Como eu falei para vocês, aquele objetivo simples, que aí quando ele vê e sente a empolgação e segue, né? Então, a gente também tem vários estudantes, né? Que também já foram aprovados no Enem e que estão em universidades públicas, né? Então, assim, é um caminho que a gente tem que construir, não é fácil, é sempre um campo de resistência, de luta, né? Porque a todo momento, vai ter um corte. Chega bastante, né? Então, assim, é muito interessante que a gente sempre esteja presente, participando e trocando essas ideias, que aí a gente consegue fazer, né, essa evolução. Então, muito obrigada, né, a Carla, a Priscila, o Júlio César, a Daniela, a Ildete, a Heloísa, Jéssica também por estar nos acompanhando aqui, nos ajudando, auxiliando nessa tarefa, que é fundamental, né? Juntos somos mais. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela manhã e muito obrigada. Assinem a lista de frequência. Acho que pode parar de gravar, né, Deise?